os dados das top 25% melhores empresas dos Estados Unidos podem mostrar pra gente se a gente tá ou não no caminho. O que a gente fez até agora? A gente só entrou em acordo sobre o que é essa perspectiva de go-to-market que eu tô trazendo aqui para vocês. Possivelmente, para alguns de vocês, poucos pelo que eu acompanhei no rosto, isso já era uma coisa muito clara, e para alguns eu vi que, apesar de não ser clara, estava fazendo muito sentido. Porque como, eu acho que eu falei isso para vocês, mas eu não sei se eu falei que eu sou professor na Link, né? Então eu dou aula. Então eu costumo, pelo rosto das pessoas, inclusive o Lourenço, meu aluno, está ali, obrigado por ter vindo. E aplicando isso daqui também, a gente está aplicando essas coisas todas lá no processo de crescimento da Link. Como advisor, eu implemento todos esses modelos lá, então a gente fez a pernada dos 60 aos 100 milhões usando esses modelos. Então eu já vi em outra ocasião que isso funciona bem. E aí, foi comparando, inclusive, com esses dados que a gente estruturou os nossos próximos passos lá na Link. E eu vou trazer aqui para vocês como que a gente pode usar esse recorte. O que a gente vai olhar aqui? A gente vai olhar, nos últimos 10 anos, as empresas que foram de 0 aos 20 milhões e as empresas que foram dos 20 aos 50. Né? Então, o que a gente está chamando aqui de estágio inicial e de crescimento inicial. Beleza? Porque é a forma como a Iconic faz o recorte, né? A Iconic é um fundo que tem 89 bilhões de dólares sobre gestão. Então, tipo, é um fundo muito grande. Eles investem em late stage, né? Então eles investem nos caras que estão aqui para levar os caras para cá e fazer IPO. Se vocês pegarem qualquer startup do Vale famosa, eles vai estar no portfólio deles. Se vocês colocarem aí Iconic Growth Portfolio, vocês vão ver. E qual que é o primeiro dado que eu queria começar trazendo aqui? O primeiro dado é a taxa de crescimento de receita anual dessas empresas e o platô de crescimento. Isso aqui são as top 25% melhores. E elas enfrentam um platô de crescimento. Muito interessante isso, não é? Por que isso acontece, né? Isso acontece por dois motivos. E aí eu coloquei o heróizinho aqui porque tem muito a ver com o que nós, founders, fazemos nesse sentido, que é ficar liderando o processo de vendas enquanto a empresa cresce e não largar o osso rápido. Por isso que isso aqui acontece. Porque existe uma inabilidade de fazer a transição do que eles chamam de Founder-led Sales para Team-led Sales. Vocês já ouviram falar desse termo? Então, essa transição geralmente é mal sucedida e demora muito. E a segunda coisa é a incapacidade de sair do mercado inicial, né? Ou seja, dessa primeira parte do mercado aqui que se comporta como early adopter da sua solução. Então tem uma parte do mercado para a qual é mais fácil você vender. Vocês concordam? Toda empresa tem uma proposta de valor que faz mais sentido para uma determinada parte do mercado. E aí, geralmente, quando você faz essa pernada aqui de você ir para aquela parte do mercado que era mais fácil para essa parte aqui que tem uma fatia mais relevante, geralmente existe uma dificuldade, porque aqui você tem que fazer uma mudança. Aqui, né, você tem o mínimo necessário de features, né? Aqui você já precisa ter um produtão para abraçar esse mercado. O fato é, você precisa garantir que o seu produto está pronto para isso, que a sua proposta de valor está adequada para esse movimento, que o seu marketing está adequado para esse movimento, que o seu time de vendas sabe vender para esse outro público, porque ele aprendeu a responder a objeção de um determinado público. Ele aprendeu a fazer um pitch de um determinado público. Quando você começa a amadurecer como empresa, eu tive esse problema. Eu tive esse problema porque a gente era muito bom de vender para startup um pouco mais madura, que tinha levantado um Série A na época e tal. A gente vendia muito bem para esses caras, muito bem. Vendia. E aí, em um determinado ponto, a gente começou a ver que esse mercado era pequeno, que esse mercado churnava rápido, e aí a gente precisava achar uma coisa um pouco mais estável. Aí para onde a gente foi? Para as grandes empresas.
Só que fazer a pernada de mudança do produto, do marketing, de vendas para as grandes empresas foi uma bucha. E eu demorei muito mais tempo do que eu achei do que ia demorar. E aí quem sofreu foi meu orçamento, quem sofreu foi meu time. Eu não tinha perfil de vendedor para isso. Eu não tinha perfil de marketing para isso. Eu não tinha uma solução que era que a gente descobriu depois que virou o tema do nosso planejamento estratégico, que era Enterprise Grade, né? Então, nível Unilever, né? E a gente teve esses dois problemas. Eu era muito representativo na receita, já te chamo. Eu era muito representativo na receita durante muito tempo da empresa. Isso foi um erro que eu cometi, que eu não tinha esses dados, então eu não sabia. E quando a gente foi fazer essa transição aqui do mercado inicial para o mercado mainstream, a gente demorou o dobro do que a gente achou que a gente ia demorar. A gente demorou 1 ano para fazer essa transição. Então foi 1 ano vendendo pouco. Com o caixa sendo dilacerado por essa decisão. Diga. E o que você acha que seria mais rápido? Treinar as pessoas para se ajustar a essa nova realidade ou contratar novas pessoas? Boa pergunta. Eu acho que depende se essas pessoas são treináveis, ponto 1. Essas pessoas, pode ser que elas não tenham as habilidades, mas que elas tenham o perfil. Pode ser que não. No meu caso, eu não tinha, as pessoas não tinham perfil. Eu tive que colocar, as pessoas que eu tinha no time de vendas foram para CS e eu contratei vendedores novos. Aí eu contratei vendedores que me custavam 3 vezes o que os vendedores antes custavam. Não custavam 7 mil antes, aí passaram a custar 11, 12, 17, fixo. E tem o risco também de ter um monte de gente nova na empresa que não conhece o produto, que não conhece a empresa, e aí então tem um monte de gente nova patinando ao mesmo tempo. Exatamente, que é a rampagem do time. Né? E esse foi um outro ponto, que um erro gravíssimo que eu cometi, gravíssimo. Nesse sentido de não prever que a minha rampagem, não só a minha rampagem como empresa, de fazer o movimento de upmarket ia ser longa, mas a rampagem do novo time que eu ia contratar também ia ser longa. Então tinha rampagem em cima de rampagem. E aí, obviamente, que o meu sofrimento, meu plano daquele ano sofreu muito mais do que eu era capaz de prever. Até porque se você mantém as pessoas, se você tem, no meu caso eu tinha um cara de vendas que ele não tinha exatamente perfil, mas ele estava muito tempo na empresa, ele conhecia muito bem o produto. Então, apesar dele não ter o perfil no primeiro momento, ele que treinou no produto todos os meus vendedores Enterprise que entraram. E aí ele aprendeu com os caras. E aí ele virou o melhor vendedor depois, porque ele sabia de produto e aprendeu a vender Enterprise. Ou você traz uma consultoria. Exato. Exato. Bom, muito bom. Tá respondido? Como é seu nome? Desculpa. Bárbara. Bárbara, tá respondido? Faz sentido? Sim. É um problema que, na verdade, é só um brainstorm, né? Não tem uma solução efetiva. Né, não tem. Eu acho que vai depender. Não tem. Você vai ter que modelar o crescimento você só tem que fazer as contas. Mas eu sinto exatamente essa dor agora. E aí a minha proposta... Muito pra contratar. Assim, é surreal. Eu sei. Surreal. Eu sei. É uma energia E aí você tem que parar tudo que você está fazendo. Bom, eu sei, a gente pode chorar as pitangas depois. A gente pode, realmente. Juro por Deus. Não! Não quis dizer que você... Mas estou dizendo, a gente pode, porque eu sofri com isso também. E aí o fato é, o que eu queria trazer de útil para você nesse sentido está no final da nossa apresentação de hoje, que é as contas. Você tem que levar em consideração esses números, só, pelo menos. Tipo, não ser otimista, porque eu fui muito otimista. E aí ser otimista nesse momento é a pior coisa que você pode fazer. Ah, não, eu vou conseguir contratar em 30 dias. Ah, não, eu vou conseguir rampar em 30 dias, em 60 dias, em 90 dias. Não vai. Não vai. Eu achei que eu ia rampar em 3 meses, meu primeiro cohort de vendedores rampou em 8. Meu ticket médio era 120 mil reais por mês, mas de qualquer maneira, rampou em 8. E, enfim, a gente vai falar disso. Bom, e o que são os drivers do crescimento? Diga. Você falou do Edson, né? Tem aquela mantra do um produto e tal. Mesmo na primeira faixa, você ainda está descobrindo até chegar nos primeiros 5 milhões, assim, faz sentido no seu ponto de vista esse um foco, um produto, um cliente?
A pergunta, vou só explicar para todo mundo o seu ponto, né? Ela falou, o Rigonati fala do arquétipo do crescimento das empresas ser formado por uma persona, um canal, um produto e um modal de vendas, né? E aí ele defende que todas as empresas que atingiram $1 bilhão de valor de mercado tiveram esse comportamento. Então ele fala que o Uber começou só num CEP, que era São Francisco, ele fala que o Airbnb começou em Nova York, ele fala que o Facebook começou em Harvard, e ele vai dando vários exemplos de empresas que tiveram esse comportamento. E a defesa dele é que esse foco é necessário. O que eu acho, e a minha experiência, porque eu como investido por ele fiz e implementei exatamente isso, é que, bom, desculpa dar essa resposta, mas é que como tudo, você precisa ter um pouco de equilíbrio. No sentido de que, quando eu fui fazer a mudança do upmarket, decidi que eu queria fazer esse 111, eu fui cego demais e deixei muita coisa importante no meu pipeline passar, disse muito não, e eu falava não mesmo e tal, ia muito foco com um determinado perfil, porque o nosso produto era aquele, tal. E isso quase me fez quebrar, porque eu tive um foco excessivo, né? Agora, antes disso, eu estava vendendo para qualquer produto, de qualquer jeito, que também estava uma bagunça. Então eu acho que tem uma certa gestão de energia nesse sentido de tomar a decisão daquele que você vai buscar e aceitar aquilo que estiver vindo como uma mensagem do mercado, como uma contra-resposta do mercado. Então assim, você não pode ignorar quem vem até você e pelo menos ouvir e entender o que essa pessoa viu na sua proposta de valor, que eu ignorava. Não, era isso, é o que eu vou buscar e o que vai vir, o que eu vou buscar e vai vir. Então, eu acho que é importante esse equilíbrio, mas... Exato, exatamente. Bom, os drivers do crescimento aqui, vamos entender o arquétipo do crescimento dessas empresas. Então, diferentemente do que a gente fala do triple, double, o comportamento dessas empresas foi fazer um estirão e depois basicamente dobrar uma vez por ano, indo do primeiro milhão de receita, dá o estirão, depois dobra uma vez por ano até chegar no 100. Esse é o comportamento dessas empresas. E aqui tem tudo, tem Notion, tem Miro, tem GitLab, tem Adyen, tem tudo que você possa imaginar. Das empresas que a gente conhece, usa e sabe que foram cases de lá, que foram consideradas. Bom, essas empresas, desde o começo, agora comprovando com base em dados a tese que eu apresentei para vocês. Essas empresas, desde o começo, são capazes de expandir receita. Então, elas têm uma lógica de 60-40, se você pegar a pernada inteira do 0 ao 50, desde o começo, elas são capazes de uma parte da receita vir de expansão. Olha a consequência de olhar retenção e a ampulheta como um todo. Por quê? Porque uma das coisas que me chamou a atenção ao conversar com todos esses CROs, com todos esses founders, era que todos eles falavam dentro da ampulheta. A conversa é sempre em cima daquele framework. Não é cada um usa o seu, ninguém fala mais de funil, só funil, tipo, é sempre bow tie para cima, bow tie para baixo. Ninguém fala do funil per se, porque você pode ver que ele não faz sentido, só ele. Então existe uma capacidade de entregar sucesso e expandir receita com base nesse sucesso entregue desde o começo da empresa, né? Então você vê como é que isso se comporta, portanto, aumentando essa capacidade ao longo do tempo. Certo? Estão entendendo agora por que eu estou falando do que eu estava falando? Sei que você já tinha entendido, mas agora a gente tem comprovação estatística, pelo menos da Champions League. Aí a gente pode decidir se a gente vai jogar Champions League ou não, que é o que eu falei no começo. Diga. Isso tem SaaS, tem Marketplace, tem B2B, tem B2C. Majoritariamente SaaS B2B, mas tem tudo aqui. Tem tudo. Se você pegar e olhar Iconic Growth Portfolio, você vai ver que tem um monte, tem o Uber aqui dentro, por exemplo, tem Airbnb que está nessa conta. A visão de recorrência, sim, com certeza. Boa. Aqui, a prova também do ponto sobre retenção de receita bruta e retenção de receita líquida. Olha que interessante, desde o começo da empresa, aqui é do 0 aos 10 milhões e aqui até os 50, né?
Desde o começo da empresa, desde o começo da trajetória, essas empresas são capazes de reter pelo menos 95% da receita. É estelar essa retenção. É uma baita retenção. E pelo menos 115% de receita líquida. Faz sentido isso aqui para todo mundo? Alguém tem dúvida sobre a leitura disso aqui? Diga. Eu tô confusa porque Vamos lá. da área mais financeira, receita líquida e você produz significa outra coisa. Possivelmente, Tá. Então, receita líquida significa você considerar o churn, a expansão e a retenção. Beleza? Faz sentido? A mesma coisa? Tá. Eu tava pensando com a cabeça do financeiro. Ah, tá. Aqui. E retenção de receita bruta é a receita que você começou o período, quantos por cento dela se manteve no final do período. Você pode olhar período quarter e período ano. Isso aqui é ano. Então, ou seja, no ano, essas empresas eram capazes de começar e terminar o ano basicamente com a mesma base de receita. Por isso que elas crescem tão rápido daquele jeito lá. Isso explica um pouco isso aqui, né? Receita líquida você considera churn, expansão, retenção e você está isolando novas receitas da conta. É a recorrência, certo? Que a gente tem ali de MRR, de recorrência ali, e aí o bruto, o bruto são seriam as novas receitas, é isso? É a soma do líquido mais novas receitas. Quer ver? Eu tenho... Bom, eu vou fazer isso, eu vou terminar e eu tenho as fórmulas aqui, eu vou apresentar as fórmulas. Em um segundo. Entendi que isso aqui gerou dúvida e eu vou apresentar as fórmulas. Mas, de qualquer maneira, conceitualmente, eu comecei o ano aqui com 10 milhões. Terminei o ano com 9,8 desses 10 milhões. Certo? E desses 9,8 que eu retive, eu fui capaz de expandir 32. Eu não sei qual é a conta. É tipo isso, né? 30, 31, 32. Fui capaz de expandir 32% dessa mesma receita. Por quê? Porque eu entreguei ROI. E por algum motivo fui capaz de mostrar. Né? Bom, vocês começaram aqui o Notion com quantos usuários e hoje em dia vocês estão com quantos usuários no Notion? Qualquer empresa aqui que cresceu com os usuários no Notion, não cresceu? Então, o Notion está nessa conta, por exemplo. Bom, e vocês podem ver que se a retenção é alta desse jeito, significa que aqui ela teve 2% de churn, aqui 3% de churn bem baixo, né? Churn bem baixo. Mesmo assim, tendo um churn baixo, tem um componente grande desse churn que é downsell. Ou seja, ela não perde o logo. Além do churn baixo, ela não perde o logo. Porque depois ela pode recuperar lá na frente a receita. Entenderam? Além de ter 3% de churn, um churn muito baixo, parte desse churn é um churn de downsell. Eu não estou saindo da sua empresa para sempre, eu só tirei 3 usuários do Notion. Depois eu volto com esses usuários. Beleza? Tá claro? Conceitualmente, eu já venho para as fórmulas, mas conceitualmente vocês estão confortáveis? Tá. Bom, então é isso. Então a gente tem uma média aqui de um churn muito baixo e que tem uma composição de downsell também, o que mostra a habilidade de retenção de logo dessas empresas acima de tudo, né, também. Logo é uma empresa, é um cliente, Porque aí a gente pode separar a retenção de receita e retenção de logo, né? Você pode diminuir a receita comigo, ou seja, tirar 2 usuários do Notion e ainda ficar comigo. Tem uma receitinha sua só lá. Eu tenho o seu logo ainda. Entendeu? Ô Giovanni, Diga. lá no 3050 parece que eles já não fazem tanto esforço para reter o logo, né? Aqui? Não, 30-50. Metade, né? Mas ele se mantém metade. Ele passa a ter menos habilidade porque o volume aumenta. Então, estatisticamente, é mais difícil. Achei que era mais porque o cara fala assim, você não quer pagar meu price e não vou te dar mais desconto. Não. Pode ser o que acontece ali. É porque o volume aumenta muito. E aí, estatisticamente, probabilisticamente, fica mais difícil. Porque você está lidando com um volume maior.
Bom, beleza? Então, aqui, o que eu fiz desse slide aqui pra frente? Deixa eu só explicar antes de mostrar, porque senão vocês vão ficar só prestando atenção no slide. Eu peguei o estudo deles lá e vi o que eles lançaram lá em São Mateus. Aí eu vi o vídeo, gravei lá, né, o estudo e peguei o PowerPoint lá e fiquei digerindo isso para ver qual era o que acontecia com essas empresas ao longo do tempo. E aí eu meio que fiz um apanhado disso daqui. O que acontece com essas empresas, ou seja, ao longo dos últimos 10 anos das empresas que saíram do zero e foram para 50 milhões, o que aconteceu com elas? E o que é aí eu fiz aqui, tipo, eles foram falando, tinha algumas informações, eu fui colocando aqui os critérios de done da fase, certo? O que significa que aquilo realmente aconteceu. E aí eu dei os nomes porque foi gracinha isso aqui mesmo. Então eu coloquei criando uma área de receita mínima viável, né? Criando uma área de receita pronta para escalar. Então isso aqui eu só fiz porque precisava de alguma forma enquadrar. O que significa que essas empresas conseguiram criar uma área de receita mínima viável? O que significa que elas bateram a milestone do early stage? Elas acharam o Product Market Fit. O que significa achar Product Market Fit? Ter consistentemente 10 cases de sucesso que você entregou ROI. Então, se você entregou ROI para 10 empresas no B2B, bom, algum indicador de Product Market Fit você tem. Gente, Product Market Fit eu sei que é um tema muito mais denso, muito mais complexo, muito mais profundo do que isso. Eu estou fazendo uma hipersimplificação aqui, pelo amor de Deus, tá bom? Eu não acho que Product Market Fit é isso. Eu só estou dizendo que no estudo estava mostrando que esse era o arquétipo. Fez as 4 primeiras contratações, geralmente 2 em vendas e 2 em CS. Então, foi lá, contratou gente em vendas. Por quê? Para começar a transição de Founder-led Sales. Para começar a desenvolver algum nível de processo. E aí foi lá, contratou 2 pessoas em CS. Para começar a ter um modelo operacional de retenção de receita. Obviamente que muitas dessas empresas aqui dispõem de muito capital, porque o custo de capital nos Estados Unidos é muito menor. Então, óbvio, tem todos esses fatores. Elas dispõem de uma mão de obra muito mais qualificada do que a nossa. Stanford é de 1885. Né? Então, a gente tem esses fatores que eu considerei quando eu estava fazendo esse negócio. Mas o fato é que essas coisas aconteceram. Conseguiram concluir a transição de venda VF, venda feita pelo fundador, para venda feita pelo time. Né? Então, ou seja, tem processos e tem os big numbers. Né? Ou seja, conhece o funil dela de aquisição. Na parte de vendas. E criou os incentivos para o crescimento. Então tem as comissões, aceleradores e bônus bem resolvidos. Criou incentivos para a empresa crescer. Então pensa comigo, ela entregou cases de sucesso, construiu um time mínimo, fez a transição do Founder-led Sales, construiu o processo, entendeu os big numbers e criou os incentivos para aquele time continuar a botar a empresa para crescer a partir dessa criação da área de receita mínima viável. Fez sentido? Vocês entenderam o que aconteceu com essa empresa aqui, com esse arquétipo? Boa. Aí ela pula para... Alguém quer tirar alguma dúvida sobre isso? O que significa? Ou tá claro? Tá claro? Ficou mais claro isso, né? Tá. Estruturando uma área de receita pronta para escalar. Então é aqui que eles preparam a empresa para aguentar o nível de escala mais porrada. Constroem gestão e liderança, então eles passam a ter metas desdobradas a nível de lead, MQL, SQL, SAL, commit, retenção de receita, upsell, cross-sell, tem as metas todas desdobradas. Tem um processo implementado, ou seja, existe um modelo operacional baseado em frameworks que está implementado. Que esse é um outro ponto bem importante também, os caras não inventam muito a roda, eles usam o que tem disponível lá, então todos os... eu tô indo nesses eventos já faz 2 anos, né, vai fazer 3 agora, e todas as pessoas, toda vez a gente senta lá, esse foi agora, faz 3 semanas que eu voltei, a gente sentou lá numa mesa de café da manhã para discutir os modelos de arquitetura de receita da Winning by Design e todo mundo manjava de absolutamente tudo.
Então eles não reinventam a roda, eles usam o que está lá disponível na internet, os modelos open source, estudam tudo e implementam tudo. Muitos deles não eram clientes da Win by Design. A Win by Design faturou 50 milhões, não é um business gigantesco. Nos Estados Unidos, 50 milhões de dólares. E, bom, tinha lá gestão e liderança, processos implementados, baseados geralmente nas boas práticas do mercado. Segmentam o time, né? Então já tem uma segmentação que geralmente é feita por ticket do médio, né? Tamanho da empresa ou geografia. Então o tamanho da empresa e geografia são as segmentações mais comuns dessas empresas mesmo. Investem em ferramentas, então CRM, inteligência comercial, automação e inteligência artificial. Já começam a implementar essas coisas e criam a máquina de treinamento, que é implementar um modelo de enablement. Então elas criaram a máquina de treinamento para garantir que através dos processos que foram implementados, existe replicabilidade no onboarding, no ramp-up e na manutenção desse time. Vocês entendem a importância disso? Tipo, imagina você ter um modelo operacional bem definido para você onboardar as pessoas com base nos mesmos processos. Tem lá o playbook de onboarding, do colaborador, no caso. Contratou a pessoa vai lá, consome, é assim que vende, essa é a proposta de valor, esse é o nosso cliente, esses são os artefatos de proposta de valor, artefatos de proposta comercial. Aqui estão as respostas de objeção para você. Então, é isso, toca o barco aí. E aí rampa a pessoa, tem lá a modelagem da rampagem dessa pessoa. Então, putz, em média, eu olhei nesse estudo aqui e ele mostra que, em média, num business que vende enterprise, um executivo de contas demora 6 meses para rampar, 5,9. E um SDR, acho que um SDR, um BDR enterprise, são 4,2 meses. Então, um executivo de contas não vai demorar menos do que 6 meses, historicamente, com 10 anos de dados. E aí ele faz o recorte. Ele fala assim, no estudo mesmo, nos dados, no meio dos dados ele fala assim, presta atenção, aqui em Enterprise demora 6 meses, lembre-se que a gente está falando do top quartile, ainda por cima. 6 meses no top quartile. E aí ele escreve, e essas foram as empresas que sucederam. E mesmo assim elas demoram 6 meses para rampar. Beleza? Então, entenderam o que aconteceu com as empresas ao longo do tempo? Diga. Isso em reais ou dólar? Dó. Então a gente multiplica por 5 ali, vai. Sim. Se você quiser jogar Champions League, sim. Se você quiser jogar Brasileirão, você só simplesmente leva em consideração que é tipo 10 milhões de reais. Essa é a resposta do Edson. Porque eu tinha uma opinião, eu achava que podia jogar tudo em real que ia fazer sentido. Ele falou, não, se você for... Aí a resposta dele foi categórica. Se você for levantar dinheiro em dólar com fundo gringo, se você quer um dia levantar dinheiro com a Iconic ou com a A16Z, ele vai te comparar em dólar. Eu falei, pode crer. Faz sentido. Então, porque você vai estar competindo com empresas que estão em dólar, né? E ainda por cima se bobear com alguém que tem um stamp de Stanford nas costas. Repetir os A RMV. A área de receita é tipo o MVP, vai. Tipo MVP. Só pra fazer graça mesmo. Os acrônimos são... Foi mal. Já tem o suficiente, né? Já tem coisa suficiente aqui. Mas é que ia ficar muito grande. Bom, então, posso repetir. Então, achar o Product Market Fit, ou seja, ter os primeiros 10 cases de sucesso, que significa você conseguir entregar ROI para 10 clientes seus. Para você entregar ROI para 10, você imagina que você tem que ter adquirido vários, né? Então, vale a pena só pensar nisso. As primeiras 4 contratações, geralmente 2 em vendas e 2 em CS. E aí, o founder passa o bastão de vendas, contrata uma pessoa sênior, que geralmente é uma VP. Querem saber de uma coisa desses dados aqui? Sabe qual é a primeira contratação que eu falei para a Michelle outro dia? A primeira contratação de vendas dessas empresas aqui, eles geralmente contratam, em média, as empresas que sucederam, contratam uma pessoa para ser VP de vendas que já carregou uma meta 25 vezes maior do que a meta deles. Essa é a realidade dessas empresas. Já que quer escalar. Pega alguém que já escalou. Pega alguém que já geriu uma estrutura gigante.
Aí eu postei isso no LinkedIn, gerou uma polêmica, os caras falaram, não, é impossível, isso aqui não acontece no Brasil nunca na vida. Aí eu conheci a Michelle, ela já geriu uma meta 25 vezes maior e hoje lidera um time de vendas aqui. Então, definitivamente, isso é possível. É difícil. É difícil. Mas é possível. Beleza? Porque aí você consegue colocar na mão de alguém que vai ser melhor do que o founder naquilo. Lógico que vai. Já fez, já sabe, já geriu, já contratou, já demitiu, já fez layoff, já contratou software, já fez tudo. A pessoa que tem uma meta 25 vezes maior do que a sua já fez tudo isso. 2 vezes se bobear. Giovanni, como é que você olha isso para aquela visão de um primeiro vendedor que é um pirata ambulante? O cara que vai ser a EBDR, CSM, a ele, se ele for um cara de Big Four, executivo, Justíssimo. vai estar acostumado com RevOps, não sabe? Acho justíssimo. Vai bater uma cabeça um pouco. Eu acho justíssimo, eu fiz isso. Inclusive, eu contratei um cara que era aqui do... eu vendia para time de inovação, né? Tava falando para ela aqui. E eu contratei o cara que era do time de inovação da Renault aqui do Cubo. Eu contratei ele para ser um executivo meu. Não o Ale Grentesc, como ele chama? Caralho. O Adriano Snarriaga. Então eu acho que sim, eu acho que isso é uma boa estratégia. Acho que isso, a pessoa conseguir navegar, principalmente, sabe qual que é meu ponto? Conseguir navegar com um prospect sênior que vai comprar de você. Esse é meu ponto. Sentar na mesa para conversar com ele. Ou ela. É isso que pra mim é o que muda o jogo. Eu acho que é muito importante porque Boa. Boa. Vou terminar esse slot aqui para vocês poderem... tem caras que tem pão de queijo e deve estar quente se tiver, né? Então, eu vou respeitar quem come pão de queijo. Tá. Rapidão. Bom, então, vocês entenderam o que acontece com essas empresas aqui, a área de receita mínima viável, então entrega ali esses 10 cases de sucesso, tem as primeiras contratações. Eu também, no final da apresentação, vale a pena dizer, eu vou passar para vocês o acesso ao meu Circle, que eu produzo conteúdo sobre cada uma dessas coisas lá e deixo lá. Então, se quem quiser se aprofundar, vai poder se aprofundar nisso aqui. Beleza? Nesse ponto especificamente, que eu falo extensivamente lá. Aí, o que acontece com essa empresa depois que ela passa a barreira dos 20 milhões, que aqui tem um R, mas não é que ela começa a expandir canais, aí sim essa empresa começa a encontrar outros funis, o que eu percebi também que faz parte do arquétipo, ou seja, as empresas evitam estruturar, essas empresas que sucederam evitam estruturar múltiplos modelos de go-to-market e múltiplos canais ao mesmo tempo, como eu disse para vocês no começo. Faz sentido? Porque é muito difícil estruturar um canal como esse. Cada uma daquelas coisas que eu falei que RevOps é responsável vai duplicar por canal. Vai duplicar por canal. Você vai ter que desenvolver um playbook por canal, vai ter que ser um set de dados por canal, um planejamento por canal, um time por canal. Se quiser fazer tudo com a mesma estrutura, vai dar merda. Certo? Então, por isso que essas empresas evitam criar múltiplos modelos de go-to-market ao mesmo tempo. Existe essa regra de que elas fazem um modelo, quem me perguntou do 1 aqui, fazem um modelo até os primeiros 10 milhões e a partir disso elas estruturam e para chegar nos 50 geralmente elas têm 2 ou 3 modelos de go-to-market e aí elas vão empilhando modelos de go-to-market em cima um do outro, fazendo aquele modelo, usando aquela matriz de eu vou vender o mesmo produto para uma persona diferente, vou vender para a mesma persona um produto diferente, vou abrir uma nova persona e um novo produto e aí você vai fazendo essa matriz estratégica com base no move que faz mais sentido para você, tendo em vista aquilo que o seu produto está mais pronto para fazer, aquele cliente que tem a maior dor, enfim. E é aquelas variáveis que eu falei que, só para quem quiser se aprofundar nesse ponto específico, tem um texto do Edson que chama Diário de um VC, Rumo à Conquista do Universo, que mostra exatamente esse framework de tomada de decisão de canal. Quem? Giovanni, falando um pouco de canal, você está falando canal no sentido do e-mail marketing? Não, tipo aquelas paradas lá que eu mostrei lá no começo, que era inbound, outbound, evento, parceiros, motions mesmo. Porque hoje tem uma estrutura omnichannel que você consegue aquecer em um, cara no outro.
Isso, mas aí a gente entrou na parte tática dentro de algum deles. Porque aí o que eu estou dizendo é assim, você não consegue ter um time de marketing, o mesmo time de marketing olhando para ABM e para evento. É muito difícil. Entendeu? Você pode dividir a atenção, que provavelmente vai dar ruim. Tem que dividir dentro da estrutura. Giovanni, quando você fala que tem 2 ou 3 caminhos de canais, você tem que multiplicar o número de CRO também? Ou... Não, mesmo CRO. Todos eles têm o mesmo CRO dentro da estrutura. E aí, sabe como que você desenha isso? Pods. Manja? Pods são unidades produtivas, né? Que é como se fossem squads, só que geram receita. Então você acaba tendo um pod por canal. Se você pegar na teoria e como esses caras fazem, como eles escalam essas empresas, essa foi uma pergunta que eu fiz também. E eles acabam fazendo por pod. Dessas mudanças em real? Então, não tem, porque você tem que. A decisão que você tem que tomar é aquela que a gente está falando um pouco aqui, que é se você quer jogar a nível mundial ou se você quer jogar a nível Brasil. Se você quiser jogar a nível Brasil, você só faz de 0 a 10 milhões de reais. Se você quiser jogar a nível mundial, você vai olhar 10 milhões de dólares. Como assim olhar a nível Brasil ou nível global? Se você quer levantar dinheiro fora ou não. Se você quer ser comprado por uma empresa fora ou não. Entendeu? É isso. E aqui, bom, tem a expansão dos segmentos, né? Então todas elas costumam fazer um movimento upmarket nessa etapa, costumam vender para empresas cada vez maiores, porque a Enterprise tem um grande segmento do que é Enterprise, né? Tem muita gente que chama muita coisa de Enterprise. Então, se você olhar aqui dentro desse recorte, sempre existe como uma das alavancas de crescimento um movimento upmarket dentro dessas estruturas também. Construir o músculo da eficiência, que é você conseguir, de forma intencional, melhorar as taxas de conversão de cada uma das suas máquinas dentro de cada um dos seus motions, né? Então, você tem ali dentro da sua estrutura inbound, lead, MQL, SQL, você tem dentro da sua estrutura de produto, lead, PQL, não sei o que, você tem da sua estrutura de enterprise. Então, você tem todos os seus modelos de dados bem definidos por estrutura e você consegue intencionalmente ganhar eficiência em determinadas taxas de conversão. Entenderam? Então isso é construir o músculo da eficiência para, portanto, conseguir previsibilidade e essa previsibilidade ser um principal input para a contratação. A previsibilidade ela não é só um input do tipo assim, eu tenho previsibilidade, agora eu sei quanto de receita. Não, quanto que eu tenho que contratar as pessoas para que elas consigam rampar, para que eu consiga entregar a meta do meio do ano que vem, já que 6 meses de ramp-up é a minha realidade. Então, se você tem 6 meses de ramp-up, por exemplo, e sua meta ano que vem está dobrando, se você não contratou a pessoa, se você não contratou a pessoa ainda, esquece Q1. Esquece Q1. Q1 você vai operar no nível de produtividade que você opera hoje. Você pode ter um ganho marginal. Ele vai ser marginal. Faz sentido? E aqui são as 5 métricas que a Iconic usa para analisar empresas em qualquer estágio, né? Então taxa de crescimento, como a gente falou, né? Ou seja, taxa de crescimento como conhecemos, growth mesmo, growth rate. Retenção de receita líquida, que é a composição de receita bruta mais upsell, cross-sell e mudança de preço, que vai mostrar a durabilidade do crescimento. A regra dos 40, né? Que é a sua margem mais sua taxa de crescimento somadas em percentual tem que dar 40%. Então, se você cresce a 20% com uma margem de 20%, você está dentro dos 40%. Se você cresce 5% com uma margem de 10%, você está fora da regra dos 40%. Né? O número mágico líquido, que é a sua eficiência de marketing e vendas. O que é número mágico líquido? Eu vou mostrar a fórmula, mas as suas despesas de marketing e vendas do último trimestre comparados à sua receita deste trimestre. Quanto você investiu trimestre passado em marketing e vendas comparado com a receita que você gerou nesse trimestre? Quantas vezes dá isso? Considerando o ciclo. Se for maior, ajusta. Isso é uma proxy, né? Receita anual por funcionário full-time, que é a maior métrica de produtividade de todas, né? Então, quanto mais receita você tiver por pessoa, maior a sua produtividade. Qual é a média global dos top 25 aí?
De receita anual por full-time employee? Puta, você me pegou uma que eu não decorei. Você pegou uma que eu não decorei. Não lembro. Então, o que eu encontrei em tudo isso? Acho que importância do sucesso do cliente, meio que é um pouco contraintuitivo, sim. Porque se vocês... Eu faria uma aposta de que dentro das empresas aqui a gente atribui mais importância a vendas do que a CS. Faria uma aposta. E acho que ganharia, com uma certa tranquilidade. Ciência e dados ajudam aí na direção certa, se a gente conseguir... Bom, eu não sei se para vocês ring the bell no sentido de... É a primeira vez que a gente tem acesso a 10 anos de dados de como as melhores empresas do mundo cresceram. Não tem outro fundo que coletou esses dados. Eu não achei esses dados em nenhum outro lugar. Então, é a primeira vez que a gente tem uma referência baseada em 10 anos de dados. Então, isso para mim foi bem... Disciplina operacional é fundamental, então vocês veem que tem máquina de treinamento, construir o músculo da eficiência, implementar modelos de dados, tudo sobre disciplina operacional. Tudo isso daqui, se não tiver disciplina operacional, não adianta nada, né? Eu percebi, inclusive, que talvez essa ética de trabalho tenha sido um dos pontos mais óbvios e comuns que eu vi na minha pesquisa. Óbvio e comum. Modelos e templates encurtam muito o processo de aprendizado. Eu acho que a gente cria muita coisa do zero aqui, muita coisa. Modelo de dados cria do zero, playbook cria do zero. Tem um monte de template excelente na internet, tem que dar uma estudada, mas tem. Da própria Winning, só comprar o livro da Winning, do Iaco lá, e tem o primeiro livro dele lá que é How to Get 10 Millions in Revenue, que entrega o ouro inteiro de como estruturar. E hoje em dia acho que tem PDF na internet, super fácil de achar. Não existe bala de prata, existe melhoria contínua, então você tem que fazer o pré-setup para você garantir que você tem uma estrutura que viabiliza a melhoria contínua, porque senão não tem custo. Se você não tem acesso, se você não sabe quantos leads você gera, quantos MQLs você gera, se não está claro para todo mundo o que é lead, o que é MQL, se você não tem as taxas de conversão em mãos, se você não tem os ciclos em mãos, não tem como gerar melhoria contínua. É uma utopia nesse caso. Se você tiver esses dados, tem como. E aí que eu falei aqui que tinha se eu tivesse que colocar tudo em um slide, que é o slide principal para você gerenciar o relacionamento com o seu board. Seria esse. O que é? ARR no final do período. ARR nova líquida, que é receita bruta nova menos churn. Crescimento ano a ano. Retenção de receita líquida. Qual que era a retenção de receita líquida? Era a fórmula que você tinha perguntado, né? Retenção de receita líquida é expansão de receita, churn de receita, vezes 4 aqui no caso, dividido pela média da soma. Aí você vai ter que olhar aqui depois, que eu falar assim, acho que você não... Mas dividida pela média da soma de beginning of period MRR, então receita no começo do período, mais receita no final do período, mais 1. Essa é a fórmula no Excel. Tem a fórmula do Excel aqui. E aí, número mágico líquido, que é o que eu acabei de explicar, ou seja, quantidade de receita versus dividido pela despesa de marketing e vendas de OPEX do último período. Nova receita líquida por funcionário full-time e LTV/CAC, né? Então, o ponto é, se a gente conseguir colocar todos esses dados a nível estratégico para a gente olhar, se você não estiver caminhando para os 10 milhões, não faz sentido montar esse slide ainda. Mas se você tiver, faz. E aí olhar último quarter contra esse quarter, próximo quarter e ano fiscal, e fazer o que aconteceu versus planejado e o delta. O que aconteceu versus planejado e o delta. Então, se esse for o slide que você usa para se comunicar com o seu board, isso pode ajudar muito. Isso aqui eu trouxe para vocês porque isso foi uma coisa que eu demorei muito tempo para achar e eu apanhava toda a reunião de board. Porque eu não tinha um trem assim, claro, que mostrava a evolução com clareza e tal. Então, eu falo que eu apanhava, mas acho que eu aprendi muito. Então eu gostava muito ali do que o pessoal da Steli da Redpoint puxava e tal, mas eu não tinha esse tipo de coisa ainda. Então era muito dolorido e aí eu tô tentando encurtar o caminho aqui, porque se eu tivesse, teria me ajudado bastante e eu teria apanhado menos. É isso. Sim, o que tá verde tá dando bom, o que tá amarelo tá dando médio e o que tá vermelho tá dando ruim.
Ou seja, digo, tá fora abaixo do planejado, acima do planejado. É actual versus plan nesse sentido, né? Então o delta entre o que foi planejado e o que foi feito, nesse sentido. Entendeu?